Já tentaram te vender a ideia que o Lula é um grande estadista, que o Lula é um homem que conversa com o mundo todo e que lá fora ele é ovacionado em todos os lugares que vai e lá fora o mundo o reconhece como uma grande liderança mundial? Tentaram? Pois é. Dá uma olhada nessa matéria do Poder 360. Eu sempre cito a fonte antes que um desavisado venha dizer que é fake news. Lula é decepção. Falso amigo do Ocidente, diz jornal francês. Libération, acho que é assim que se fala, eu não sou francês, tá? Critica os posicionamentos de Lula sobre a guerra na Ucrânia e a proximidade com Nicolás Maduro. Nesse ponto, o Ciro Nogueira fez uma publicação aqui que cabe você ouvir. Ciro Nogueira, que é o líder do PP. O Brasil voltou a ter Lula na capa dos jornais do mundo, envergonhando o Brasil. Transcrevo. O presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos, especialmente quando se trata de ostracizar o novo pária do Ocidente, a Rússia, culpada de uma invasão intolerável na Ucrânia, é o que diz o jornal. Transcrevo outro trecho. Convite a Nicolás Maduro para participar de uma reunião de presidentes da América do Sul em Brasília. Também não foi visto com bons olhos. A publicação questiona se Lula não tem conhecimento dos abusos cometidos na República Bolivariana do autoritarismo. Se é para viajar tão longe, custando tão caro para o Brasil, passar vergonha, não seria mais barato passar vergonha aqui em casa mesmo? Pelo menos é uma vergonha que fica de graça. Acho que, sem sombra de dúvidas, Ciro Nogueira foi cirúrgico. E eu vou comentar isso com você, depois que você der o like, curtir, compartilhar. E eu estou sendo obrigado a falar isso porque o YouTube não anda entregando o vídeo. Talvez ele não entenda a relevância do nosso conteúdo. Com um like, com um ok, você chega em mais pessoas, tá bom? Então, dá uma ajuda e se não é inscrito, dá uma mão pra gente aí, rumo a 1.400.000 seguidores, a gente quase está chegando lá. A grande questão sobre essas idas de Lula, Brasil afora, é para criar uma narrativa aqui dentro, porque lá fora, Lula não é bem quisto e bem visto como tentam vender essa narrativa para você. Tem um editorial do Mário Sabino, que foi publicado no Metrópolis, e que fala: Lula saiu daqui para ir até o Vaticano, com certeza a conta vai chegar de alguns milhões de reais para tirar foto com o Papa. O que veio de acordo comercial? Nada. O presidente de Roma atendeu Lula por educação, nada de acordo comercial. A conversa com Macron sentou num diálogo onde ele fez aquilo que ele é acostumado, falar com lunáticos esquerdistas, como se criticar o Ocidente, criticar os países imperialistas ricos fosse a solução do problema do mundo. Uma aberração. Então, senhores, está na hora de vocês ajudarem a difundir a contranarrativa. O Brasil não está indo bem no nosso diálogo exterior. E diziam ainda que embaixadores brasileiros, e aqui nós precisamos falar, lógico que toda regra tem exceção, mas que o serviço público brasileiro é um antro de pessoas progressistas, esquerdistas, muitos marxistas até, e que os próprios embaixadores no Brasil sabotaram o Bolsonaro. Há uma matéria no jornal Metrópolis, vários jornais, no Globo, vários, dizendo com a cara dura, sabotaram o governo Bolsonaro para que Bolsonaro não passasse vergonha no Brasil lá fora. Mas conseguiu resultados incríveis aqui dentro do país. E ninguém sabota Lula, né? Deixa ele falar as asnices que ele quiser lá fora. Vou trazer uma matéria aqui também para vocês, do Globo, que o Ed Raposo fez a publicação. A verdade surgiu. E aqui mostra um pouco de como a mídia é. Matéria do Globo. Vacina falsa de Bolsonaro.
Secretário de Duque de Caxias admite uso de senha de enfermeira para excluir os dados do SUS de Bolsonaro. De acordo com a Polícia Federal, João Carlos de Souza Brecha incluiu informações do ex-presidente no sistema do Ministério da Saúde. Pois é, né? Mentiram para você todo esse tempo, fizeram como se diz, uma busca, inclusive nos celulares do Bolsonaro, para isso. Algo totalmente arbitrário e ilegal. O secretário alega que Duque de Caxias possuía a menor taxa de cobertura vacinal durante a pandemia e começou a receber questionamentos da Defensoria Pública. Brecha afirma que, diante da urgência de inserir os dados no sistema o mais rápido possível, foi organizada uma ação conjunta na qual houve compartilhamento de logins, senhas de acesso. No compartilhamento de logins, senha e acesso, um crápula pegou a senha de outra pessoa, o que é crime, e utilizou só para criar uma narrativa contra Bolsonaro. E a imprensa quase gozou de tanto prazer em atacar Bolsonaro. Farão notas de desculpa? Pelo menos a Globo, o Globo, teve a hombridade de dizer a verdade que, olha, não foi Bolsonaro. Mentiram, não foi Bolsonaro. O Ed Raposo é um influenciador do Twitter, escreveu o seguinte: meses depois de narrativas e desgaste público, eis que surge a verdade. Alguém acha que, caso quisessem de fato apurar o que havia ocorrido, não teriam feito em poucos dias? Claro que sim, mas o objetivo era deixar sangrar. E não esperem muita coisa da parte da imprensa, não. Se na hora de atacar foi uma enxurrada de matérias de TV, internet e no papel, agora teremos só isso aí mesmo. Uma meia-culpa, fajuta, pronto. No fim, o importante é que as narrativas nunca se sustentam. E é por isso que o odeiam tanto. É por isso que odeiam o Bolsonaro. Não há que se questionar o ódio da mídia e da imprensa contra Bolsonaro. Mas para não deixar o seu dia tão ruim, vamos trazer uma notícia boa. Matéria do portal R7, tá? Fonte para vocês, antes que os desavisados venham encher saco, tá? Tô falando dos que põem comentário aí, é fake news, galera progressista aí da esquerda. Após redução da Petrobras, o preço médio da gasolina nos postos do país caiu pela segunda semana consecutiva. Preço da gasolina cai pela segunda semana seguida nos postos. Essa é uma boa notícia. O que a gente pode dizer acerca dessa matéria? A gente sabe muito bem que a política econômica do governo Lula não é das melhores. Sorte, porque o preço do petróleo no mundo inteiro teve uma redução, o preço do barril, e também também a gente pode esperar que esse preço venha a refletir em outras questões, como por exemplo a inflação. Tudo que a gente utiliza para um celular chegar até você, para o arroz chegar até você, para o feijão chegar até você, o frete está embutido. Então, nessa medida que foi feita a nível mundial, Lula surfou na onda, mas pelo menos é uma boa notícia. Espero que ele aproveite a onda e faça coisas boas para o Brasil. Vou trazer agora a fonte da notícia. Tomé Abdu, deputado federal, está um pouco desfocado, mas Tomé Abdu, deputado federal, citando uma matéria do Estadão, que diz o seguinte: em Paris, Lula promete ser duro contra quem desmatar na Amazônia para criar gado ou cultivar soja. E aqui a gente está falando de economia. CNN Brasil. Desmatamento na Amazônia no primeiro trimestre é o segundo maior desde 2016. Aqui ele mostra a hipocrisia. Quando a pessoa é boa no discurso e ruim no trabalho. É muito decepcionante quando as pessoas falam bonito, mas não colocam em prática o que dizem. Lula tem feito promessas para a Amazônia, ela faz discursos bonitos lá fora. Mas, quando olhamos para a realidade, vemos uma realidade totalmente oposta. Estamos muito cansados e não podemos nos enganar com palavras vazias. Aqueles que são bons no discurso
mas incapazes de cumprir nas promessas e entregar resultados, não podem ser considerados líderes de verdade para o nosso Brasil. Vamos lá. Hoje, se nós temos uma economia que ainda está viável, é reflexo da gestão Guedes, porque economia eu não cito Bolsonaro. Bolsonaro teve um mérito, nomear Guedes, mas economia é Guedes. Não tem choro, não tem mimimi. Na gestão Guedes, gestão econômica Guedes, ele deu os preparativos, a organização para que a economia tivesse um crescimento no seu PIB. E esse motor que fez esse crescimento é o agro brasileiro, é o agronegócio. E esse agronegócio foi responsável por manter agora em 2023, ou seja, o reflexo do que Guedes e Bolsonaro fizeram, agora em 2023, o agro foi 22% ou 29% do PIB brasileiro se deve ao agro. E aí vem o Lula e ataca o agro lá em Paris para falar com vozes, vamos dizer assim, dementes do progressismo mundial. Pessoas que acreditam um discurso tão bonito de que os países mais ricos têm que pagar pelos mais pobres. A grande culpada é a revolução industrial. Discurso tosco, discurso baixo, que ataca o agro, a nossa maior fonte. O agro brasileiro é sustentável, é forte. Desmatamento na Amazônia, Lula não está nem aí, os números mostram. Não teve progresso, não teve vantagem. Então, meus amigos, vamos ter um pouco mais de coerência, vamos parar de acreditar em narrativa, porque isso aí não está colando mais, tá certo? Pessoal, por fim, mas não menos importante, tem mais uma matéria que eu quero trazer para vocês aqui. Essa aqui, ó, do Terra Brasil Notícias, tá? Presidente da Argentina chega ao Brasil na segunda-feira para 5º encontro com Lula. Nós, brasileiros, tivemos que pagar mais impostos. O recorde de arrecadação nesses trimestres foi o maior de anos e anos atrás. Ou seja, fomos extorquidos, explorados, abusados pela quantidade de impostos que nós pagamos. O governo Lula fez um pacotão ali, liberando um aumento do teto de gastos. Ou você, brasileiro, que não tem memória curta, vamos pensar assim, não se esqueceu da PEC do rombo, né, do estouro. Então, ele faz toda essa maracutaia para explorar o brasileiro com mais impostos, mais taxa para pagar, mais multa, enfim, o brasileiro se lasca no pagamento de impostos, para que ele possa criar fagos aos seus amigos ditadores e seus amigos esquerdistas. Maduro falou que vai renegociar as dívidas. Ele encontrou com o presidente de Cuba, lá na Europa, e disse que vai flexibilizar a dívida que Cuba tem com o Brasil. E agora vem o presidente argentino, de novo, pela 5ª vez no Brasil, pedir, você sabe o quê? Para você sabe quem pagar. Não é o Lula, somos nós. Então, está na hora da gente enxergar um pouco mais o que está acontecendo no nosso Brasil. Está vergonhoso e nós vamos ter que pagar a conta dos afagos, dos presentes que Lula dá aos ditadores de plantão, aos amigos esquerdistas de plantão, e nós é que pagamos essa conta cara e horrenda aí, que impacta o bolso do brasileiro. Tá certo? Obrigado por ter ficado até o final, espero que você tenha gostado. É sempre um prazer ter você aqui, é sempre um prazer discutir política com você, falar sobre política e abrir os seus olhos um pouco. Amanhã a gente está de volta. Espero que a segunda-feira seja uma segunda próspera e com bênçãos pra gente, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. A gente volta, tá bom? Volta amanhã cedinho.